Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz, realidade aqui, tudo bom? O tema da nossa reflexão dessa semana é sobre o congregar, tá certo? E está baseado lá no texto de Hebreus 10 e 25. Hebreus 10 e 25 diz o seguinte: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Em outra tradução diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Mas eu trouxe ainda uma segunda tradução que diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, nessa pequena reflexão, eu vou trazer algumas coisas que eu vi no texto e da minha experiência pessoal também. Então, em primeiro lugar, você percebe aqui no texto, diz o seguinte: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Na igreja primitiva já havia o costume de uma reunião com a periodicidade semanal. As pessoas se reuniam no dia do Senhor, que é o domingo, tá certo? Mas é interessante que a gente às vezes idolatra demais a igreja primitiva, dizendo, não, eu queria que a minha igreja fosse como a igreja primitiva é que é a igreja correta, tal. Mas nesse texto diz aqui que já nos primórdios da igreja do Senhor, da nossa igreja, haviam pessoas que tinham abandonado o costume, a tradição de se reunir, tá certo? Haviam pessoas já no primeiro século, quando a carta aos Hebreus foi escrita, tinham perdido o costume de se reunir, tinham deixado de se reunir como igreja, tinham deixado de experimentar a reunião na grande congregação, tá certo? Que nós temos o nosso relacionamento vertical com Deus, que é aquele que desenvolvemos através das disciplinas espirituais, do nosso tempo a sós com Deus, tá certo? A vida de piedade, mas há também um relacionamento horizontal. Um relacionamento horizontal, amarre-vos uns aos outros, que é o que Cristo manda, né? O segundo mandamento. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, amar uns aos outros. E esse é um relacionamento horizontal. Não temos como desenvolver esse relacionamento isolados, tá certo? Não temos como desenvolver esse relacionamento isolados. E eu acho interessante, vamos analisar o texto que está lá em 1 Coríntios 12, eu vou citar apenas alguns versículos. 1 Coríntios 12, 13 e 14 são 3 capítulos que versam a respeito da unidade do corpo na diversidade, ou seja, onde cada membro colabora para a edificação do corpo de acordo com os dons, talentos e chamados ministeriais que Deus lhe concedeu. Tá certo? Mas vamos lá, 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então, se eu deixo de participar na grande congregação, se eu deixo de frequentar a igreja, os cultos, tá certo? Se eu deixo de congregar com os meus irmãos, eu não estou só me privando de receber deles dos seus dons e talentos que Deus lhes concedeu para a bênção da igreja, da qual faço parte. Eu estou privando os meus irmãos dos dons e talentos que Deus me deu para compartilhar com eles, tá certo? Então eles sentirão a falta desses dons e talentos, tá certo? Mas vamos adiante. Verso 12: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Verso 14: porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura, verso 15, o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 19, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, meus irmãos, perceba que há uma unidade na diversidade. Cada pessoa colabora para o reino na medida dos dons e talentos que Deus lhe deu. E esses dons e talentos são encontrados somente em você, esse conjunto que Deus separou. Então, se você deixa de frequentar a igreja, os seus irmãos sentirão a falta desses dons e talentos. Mas eu acho uma coisa interessante aqui. Ele diz aqui o verso 14, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Isso quer dizer que nós não somos igreja isoladamente. Nós somos no máximo uma célula. Uma célula, no caso aqui, não é um organismo, é um corpo. Aliás, a igreja não é uma célula, é um organismo inteiro formado de muitas células, tá certo?
Então perceba que a necessidade do corpo está unido. Tem até aquela metáfora do braseiro. A igreja é um braseiro, as brasas estão vivas ali. Se você tira uma brasa do braseiro, ela se apaga e vira apenas um carvão seco, tá certo? Nós precisamos estar junto da igreja para estarmos vivos nesse sentido, tá certo? Mas vamos voltar lá ao texto de Hebreus 10 e 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns, ou segundo o costume de alguns. Algumas pessoas tinham desprezado a grande congregação, achavam que não era importante frequentar a igreja, estar junto aos irmãos, e isso não só naquela época, isso é um mal que se estende por toda a história da igreja, os últimos 2000 anos de história da igreja. Tá certo? Hoje mesmo, no século 21, ano 2025, há pessoas que acham que podem ser igrejas sozinhos em suas casas, assistindo vídeos no YouTube, ouvindo reflexões, lendo blogs. Isso não é ser igreja, meu irmão. Não é ser igreja. Como é que você vai colaborar na vida do irmão isolado na sua casa? Você já pensou nisso? Tá certo? Aí ele vai continuar o texto dizendo o seguinte: mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. E aqui na outra tradução diz assim: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. E o escritor aos Hebreus, ele para a frase aqui, perdão, não quis emendar uma palavra na outra não. Mas a ideia continua, que a ideia é o quê? Encorajar-nos a voltar a nos congregar. A ideia é essa, o encorajamento, a motivação é que a gente esteja junto, esteja em comunidade, tá certo? E há uns 20 anos atrás, até mais, eu morava em Salvador e naquela época tinha um movimento muito conhecido na cidade e em outras regiões do país, acredito que também, que era chamado de desigrejados, pessoas que por uma razão ou outra passaram a não confiar mais em instituições que se chamam igreja, denominações, as diversas denominações, e se reuniam apenas em grupos pequenos, não participavam mais das grandes congregações. E, meus irmãos, isso é errado. Embora a gente deva valorizar os pequenos grupos, sim, mas nós fomos chamados a viver em comunidade, tá certo? Participar das reuniões das nossas igrejas, tá certo? E há diversas razões porque as pessoas deixam de congregar. Deixam de congregar porque sofreram abuso das instituições, e as instituições humanas, as diversas denominações, têm sim seus defeitos. A gente não pode ser ignorante nesse sentido, não pode ser ingênuo nesse sentido, de achar que são perfeitas, e não são perfeitas porque são compostas de seres humanos como nós, que somos imperfeitos, somos pecadores, tá certo? A igreja é uma reunião de pecadores, pecadores em tratamento, pecadores em santificação, tá certo? Mas são falhas, são instituições humanas falhas nesse sentido, tá certo? E enfim, como muitas pessoas sofreram abuso por parte das lideranças, por parte de situações do dia a dia que a gente sabe que acabam acontecendo, né? Muitos se afastaram da vida da instituição, da vida religiosa nesse sentido, da vida comunitária, né? Também porque foram desprezadas na sua atuação ministerial, ou seja, não tiveram a oportunidade de desenvolver seus dons e talentos, tá certo? Ou se decepcionaram com pessoas, às vezes não foi nem com a instituição em si ou com a liderança, mas com outros irmãos. Isso acaba acontecendo. Mas, meus irmãos, isso não deve servir de desculpa para a gente deixar de frequentar a igreja. Eu sou macaco velho de igreja, já tenho 45 anos de idade, nasci e me criei num lar evangélico e sempre trabalhei na obra do Senhor, desde que eu me entendo por gente. Eu criança já servia na igreja. Então eu já vi muita coisa ruim acontecer, mas eu também já vi muita coisa boa. E na verdade eu vi muito mais coisas boas do que coisas ruins, graças a Deus. Por quê? Porque é do interesse do Espírito Santo de Deus preservar a sua noiva, nos preservar como seus filhos, tá certo? Então, se há inúmeras razões pelas quais as pessoas alegam que não frequentam a igreja, e eu já ouvi desculpas das mais esfarrapadas possíveis, gente. Por exemplo, eu não vou para a igreja hoje porque eu vou fazer o almoço domingo. Gente, quando Deus disse ao povo de Israel no Êxodo, né, saindo do Egito, só olha, eu vou mandar o maná, eles estavam reclamando de estar com fome, né? Eu vou mandar o maná e aí vocês vão colher até a sexta-feira. Na sexta-feira vocês vão colher por 2 dias, pela sexta e pelo sábado. Isso ensinava eles a confiarem em Deus, na provisão de Deus, tá certo? Mas o foco não é isso, o foco é na questão do colher na sexta-feira. As pessoas achavam
que iam encontrar o maná no sábado se fossem colher. Só que Deus tinha dito, não vai ter no sábado para vocês descansarem no Senhor. Aqui já é o princípio de estar na casa do Senhor, de estar em comunidade, em congregação. Mas na sexta-feira eles iam colher porção dobrada. E aquela porção dobrada que nos outros dias iria se estragar, iria ficar podre, na sexta-feira iria durar 2 dias. Tá certo? Então, se você dá desculpa esfarrapada, e eu estou usando essa desculpa, mas existem muitas outras, né? Ah, eu vou fazer comida no domingo para mim, vou fazer meu almoço. Meu irmão, faça no sábado à noite, tá certo? Ah, mas eu preciso varrer a casa no domingo, arrumar a casa. Meu irmão, a sua casa não vai morrer, não vai explodir se você passar o domingo sem varrer sua casa, sem passar o pano de chão, sem lavar um banheiro, tá certo? Priorize estar com seus irmãos na casa do Senhor. Amém? E como eu falei, existem muitas razões que as pessoas alegam de não poderem ir à igreja no domingo. Mas existem muitas razões pelas quais você deveria ir no domingo para a igreja, tá certo? Estar junto dos seus irmãos. Como eu falei, tem a experiência do a sós com Deus, mas existe uma experiência de louvor comunitário que só na casa de Deus, só com seus irmãos na igreja, você vai experimentar. Amém? Então essa mensagem eu queria deixar de desafio para você, que hoje talvez não esteja indo para a igreja, não esteja frequentando a casa do Senhor, não esteja tendo comunidade, esse momento de comunhão com seus irmãos, de louvar a Deus em comunidade, tá certo? Repense esse seu comportamento. Se você acha que vai para um meio de pessoas hipócritas, falhas, imperfeitas, pecadoras, é verdade, mas você também é uma delas. Tá certo? Isso não deveria impedir você de estar junto com seus irmãos, tá certo? E cumprindo a ordem, o mandamento do Senhor, que diz aqui no texto de Hebreus, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Que dia é esse? É o retorno do nosso Senhor. É retorno do nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos que, apesar de todas as falhas, é muito importante estarmos reunidos em corpo, em comunidade com os nossos irmãos. Amém? Deus abençoe, gente.